Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por mais esse estudo que estamos para realizar. Dirige-nos através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Nosso estudo de hoje, o tema é em espírito e em verdade. Está em João 4, 19 e 30, que diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntais, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, é interessante ver e repetir, o Evangelho é para os humildes. Jesus falou coisas simples à mulher samaritana, e ela creu nele, que ele era o verdadeiro Cristo, o Salvador. Uma mulher desprezada, explorada sexualmente, pois já estava no sexto marido e sexto homem com quem ela tinha relacionamento, este não era o seu marido. Era fácil as pessoas, os homens, ficarem com ela um tempo, fazerem sexo, aproveitarem do corpo dela, depois largarem. E ela já até devia estar acostumada com isso, ser usada e com o tempo desprezada, trocada por outra, ou ela mesma trocar o marido por outro. O encontro com Jesus fez ela renascer. E renascendo, a primeira coisa que ela fez foi sair e compartilhar que Jesus era o Cristo, o Messias esperado.
Nós, neste capítulo 3 de João, nós vemos Jesus mandando os discípulos ir para a cidade comprar alimentos e vemos o encontro de Jesus com ela no poço de Jacó. E Jesus tem essa conversa com ela. A discussão começou quando Jesus lhe pediu água, em João 4, 7 a 14. A missão de Jesus foi sempre trazer a salvação ao ser humano, a qualquer tipo de pessoa, branco, negro, índio, mulato, chinês, japonês, todas as raças, porque Deus disse em Abraão em Gênesis: em ti farei bendita todas as nações da terra. Em Apocalipse, nós vemos diante de Deus uma multidão inumerável que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, raças e povos do mundo. Então, Jesus Cristo, ele veio para as pessoas que são humildes, que reconhecem que precisam de um Salvador. Elas não são soberbas, acreditando que a formação acadêmica que ela tem e o dinheiro ou a inteligência são suficientes para reconciliar ela com Deus. Jesus Cristo, ele definiu as pessoas que iriam compreender e aceitar a verdade no Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus, nós, de 1 a 12, diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu aos montes, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E eles passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus Cristo diz que os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os pacificadores e
todos aqueles que são perseguidos porque creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles têm grande galardão no céu. Você vê que são pessoas simples, humildes, que querem viver em paz, que têm misericórdia daqueles outros que estão em uma dificuldade, uma situação muito difícil, daqueles que têm fome e sede de justiça, que não querem tirar do próximo aquilo que não lhes pertence, não quer viver uma vida na mentira, são limpos de coração, são pessoas que não têm vergonha de Cristo e por isso são perseguidas, maltratadas, injuriadas e dizem todo tipo de mentira contra elas. O reino dos céus, Jesus Cristo diz que é feito destas pessoas. Ele também falou à mulher samaritana que havia chegado a hora em que Deus seria adorado em espírito e em verdade. Está em João 4, 23 e 24 que diz: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Lucas 17, 20 ao 37, diz: Interrogado pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-los aqui ou lá, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver noirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo.
De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, e uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então Jesus Cristo diz que o reino dos céus está dentro de nós, dentro daqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador e que são os verdadeiros cristãos. São aqueles que servem a Cristo em espírito e em verdade e adoram a Deus como o único Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus único e verdadeiro. Então, ele diz que será no dia em que Noé, como o dia em que Noé entrou na arca e quando Ló saiu de Sodoma. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, faziam todo tipo de coisa. Mas aí veio o dilúvio e no tempo de Ló, fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra. As pessoas hoje, muitas não querem aceitar a Jesus Cristo, porque amam mais esta vida aqui na terra do que o reino dos céus. E fala também, para não sermos como a mulher de Ló, que olhou para trás num momento decisivo da sua vida. Ela olhou para o passado e sentiu saudade da vida pecaminosa. Nós, cristãos, devemos olhar para sempre, para frente, olhar para Jesus e ter em Jesus tudo aquilo que nós queremos e esperamos. Então, quando Jesus voltar, ele que conhece o coração e a mente de cada um de nós, ele irá separar os bodes das ovelhas, vai levar as ovelhas e deixar os bodes. Às vezes até dois irmãos de uma igreja, um será levado porque era um cristão fiel, e o outro era um cristão, como diz aqui no Brasil, meia boca, que um dia está firme, outro dia está em dúvida, mas nós devemos estar firmes, com a certeza de que se Jesus voltar a qualquer hora, nós iremos subir com ele, sabendo que a salvação é de graça pela fé em Jesus Cristo. Então, por todas estas coisas, eu prefiro a teologia prática. Por quê? Porque a teologia prática, ela é simples. É apenas você viver o que diz o Evangelho e a Bíblia e também pregar uma mensagem simples. Porque às vezes o ser humano complica tanto a mensagem, os estudos,
que ele, em vez de facilitar a sua compreensão, ele traz mais dúvidas do que certeza. Então, os simples irão entender, mas os soberbos nunca irão entender e aceitar a verdade, porque eles acham que eles não precisam de um Salvador. Eles não vão aceitar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, volto a repetir, o Evangelho de Jesus Cristo é para os humildes, para aqueles que têm o coração puro, para aqueles que reconhecem que não são ninguém, que Deus é tudo e que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este estudo, que ele alcance muitos corações, Pai, que as pessoas possam entender que devem te adorar em espírito e em verdade, e que a igreja está dentro dela, Pai. É muito bom, Pai, fazer parte de uma igreja ou denominação que realmente pertence a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque unidos podemos fazer mais coisas que glorifiquem o teu nome, o que sozinho não podemos, Pai. Então, abra a mente e o coração desta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela possa procurar uma igreja onde Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus, onde Jesus Cristo é o centro de tudo. Não é nada o homem, Pai, nada para o homem ou para anjos e entidades, mas tudo para ti, Pai, porque somente tu mereces toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Suprir as necessidades dela, Pai, seja a fome, seja a sede, seja o desemprego, a enfermidade, que para a tua honra e para a tua glória ela seja abençoada, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.